Qual deve ser o peso dos eleitores indecisos na disputa pela Prefeitura de Fortaleza? A gente traz hoje mais números e análise da primeira pesquisa Ibope na capital. E tem mais. O posto de saúde, a escola dos filhos, a segurança nas ruas. Quais os problemas mais apontados pelo eleitor? O Ponto Poder Eleições está começando. Olá, muito boa noite a você. Tá no ar o Ponto Poder Eleições, já quase no finzinho de semana, mas com muita notícia importante sobre a eleição aqui no Ceará. Antes de começar o programa com tudo que a gente vai trazer para você hoje, um aviso para você que está em casa. Hoje, no Ponto Poder Eleições, nós entrevistaríamos o candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, Sarto Nogueira. Ele havia sido o sorteado para esta quinta-feira em um sorteio realizado com todos os partidos. Mas como você já sabe, a gente vem falando desse assunto, o Sarto foi diagnosticado com Covid-19, está se recuperando da doença em casa, não está tendo agendas de campanha nas ruas e por isso a entrevista com ele vai acontecer e você vai conferir quando ele estiver sim recuperado da doença. Agora, no programa de hoje, a gente vai falar também sobre o eleitorado indeciso aqui na capital. Ontem, a gente mostrou alguns números da primeira pesquisa Ibope para a Prefeitura de Fortaleza e chama a atenção os números daqueles que ainda não sabem em quem vão votar no próximo dia 15 de novembro. É importante que a gente fale sobre esses números porque esse eleitorado é aí um eleitorado de disputa, né, para todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Vamos ver aqui na tela quais são esses números do eleitorado indeciso aqui em Fortaleza? A gente tem na pesquisa espontânea, que é aquela em que o pesquisador do Ibope ele pergunta em quem você votaria sem dizer para o entrevistado o nome de nenhum candidato, né? Então ele pode falar o nome de alguém que ele lembrar lá na hora. 37% dos entrevistados não souberam ou não responderam a pergunta sobre quem seria o candidato para votar para prefeito de Fortaleza. Já na pesquisa estimulada, essa é quando o Instituto ele questiona dentre a lista de candidatos confirmados à Prefeitura de Fortaleza. Nesse cenário, o número de indecisos é de 7% dos entrevistados. Chama a atenção também que os homens na pesquisa estimulada, eles correspondem a 6%, ou seja, 6% do eleitorado masculino aqui em Fortaleza ainda não sabem quem vai votar no próximo dia 15, enquanto as mulheres correspondem a 8% das indecisas. A gente pode perceber aí que o número de mulheres que ainda não sabem quem vão votar é um pouco maior do que o número de homens. E sobre esse tema, a gente vai conversar com o repórter do Sistema Verdes Mares, repórter da Editoria de Política, que nos acompanha aqui nessa jornada do Ponto Poder Eleições, com Wagner Mendes. Boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite, Jéssica, boa noite, William, e aos nossos telespectadores. Wagner, eu gostaria de começar perguntando a você qual é o peso desse eleitorado indeciso nessa disputa aqui na capital. Os primeiros números trazidos pelo Instituto Ibope, ele mostra o que é esperado. 37% na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta os nomes aos eleitores, quem são os candidatos, e aí é natural que nesse momento da campanha, ainda no início da campanha, o eleitor não tenha definido quem são seus candidatos. E a partir do momento em que o Instituto apresenta esses nomes, o índice ele já cai muito, 30 pontos percentuais. Apenas 7% dos eleitores, eles dizem que não tem candidato ainda. Mas isso acontece, essa queda acontece muito por causa do recall. O que é o recall? É a lembrança. São os nomes ali, os candidatos, que os eleitores já lembram de outras disputas anteriores. E isso, esse apontamento inicial, ele pode mudar ao longo da campanha, ou não, ou o eleitor ele pode manter aquele nome que ele citou como um provável candidato que ele vai votar no dia da eleição. Esse percentual ele é interessante porque ele mostra que, por exemplo, os candidatos eles podem crescer em cima desse percentual, principalmente olhando essa faixa aí da indicação espontânea do eleitor. Fora isso, né, Wagner, uma outra característica do eleitorado aqui de Fortaleza e as pesquisas nas eleições anteriores mostram isso, é que tem uma parcela do eleitorado que deixa para a última hora, né, a definição do voto. Mas eu queria te perguntar também sobre a repercussão dessa pesquisa, né? A gente trouxe alguns números do Ibope ontem, outros hoje durante o programa. Os candidatos à prefeitura já repercutiram esses números ao longo do dia de hoje?
Repercutiram sim o candidato Capitão Wagner, que lidera as intenções de voto com 28%. Ele afirmou que ele, de certa forma, comemorou por liderar. Ele citou outros institutos em outras pesquisas que foram feitas ao longo dos últimos dias e disse que se mantém em primeiro lugar e falou que a liderança dele pode se consolidar ao longo da campanha, inclusive com chances de vencer em primeiro turno, segundo ele. Ele também cita esses números, a liderança na pesquisa, como uma justificativa por ter, segundo ele, sofrido ataques dos adversários nos últimos dias. Em segundo lugar, a Luiziane Lins, do PT, que tem 23% das intenções de voto, que ela é ex-prefeita, governou a cidade por 8 anos, ela afirmou que esses 23%, esse empate, é uma disputa, um empate técnico ali no Lelê, é uma lembrança ainda do governo dela como prefeita. O candidato José Sarto diz que ainda pode crescer bastante, assim como o segundo pelotão. Todas essas informações, essa repercussão da pesquisa, todas estão no pontopoder.com.br, você pode conferir. Exatamente, Wagner, muito obrigada pela participação. Há outros números ao longo do programa que a gente vai discutir ainda mais hoje com outra convidada, uma cientista política que vai estar com a gente no segundo bloco. E daqui a pouco a gente sabe mais de como estão esses números, porque a gente tem mais assunto por hoje, não é? O que é que temos mais? Tem mais assunto. Depois de mostrar esses números da pesquisa Ibope, a gente também vai mostrar para quem está em casa como é que foi o dia dos candidatos aqui em Fortaleza. Lembrando que a partir daquela divisão por blocos, você confere hoje um novo bloco de candidatos. Vamos ver o que eles fizeram nesta quinta-feira. O candidato do PV, Célio Studart, visitou o Centro Dragão do Mar, equipamento cultural do Estado. Ele aproveitou para apresentar propostas da candidatura para o fomento da cultura em Fortaleza. O candidato destacou que, com os impactos da pandemia, o poder público precisa ter atenção aos editais da cultura e aos equipamentos culturais. O fomento da arte, da música, do humor tem que ser uma prioridade, não somente pela necessidade dos artistas, de todos aqueles que compõem esse patrimônio histórico da nossa cidade, dentro do humor, dentro da criação da nossa música, das composições cearenses, de tudo isso, mas também para que a população tenha espaço, tenha lazer. Sarto Nogueira, do PDT, participou virtualmente de reunião no comitê de campanha. Ele foi diagnosticado com Covid-19 e segue em isolamento em casa. No dia do professor, o candidato detalhou propostas para a educação na capital. A ampliação do ensino integral e investimentos na formação dos professores estão entre as prioridades. Os professores vão poder fazer intercâmbio internacional com o programa Professor Sem Fronteiras. Além disso, vamos investir na formação, garantindo mestrado e doutorado a 1.000 professores da rede municipal e ainda fazer novos concursos públicos. O candidato Heitor Freire, do PSL, fez uma caminhada na comunidade do Açaí, no bairro Antônio Bezerra. Ele apontou a falta de saneamento básico como um dos problemas encontrados na região e falou do impacto disso para a saúde da população. O candidato falou também sobre propostas de prevenção e valorização dos profissionais da saúde. Hoje nós temos esse programa de apoio, onde nós vamos valorizar os agentes de saúde, agentes de endemias, os auxiliares e técnicos de enfermagens, os médicos que estão na linha de frente, valorizando e cuidando com a prevenção, ou seja, vitaminas, remédios que possam prevenir doenças para crianças, para os idosos. Anísio Melo, do PCdoB, participou de ato em frente à Assembleia Legislativa do Ceará. Acompanhado de apoiadores, profissionais da educação e estudantes, a manifestação reivindicava a convocação de professores aprovados em concursos públicos no Estado. O candidato defendeu ainda a valorização desses profissionais no município. Nós entendemos que em Fortaleza é necessário fazer um concurso público para oportunizar os professores substitutos, que são chamados assim no município, terem a oportunidade de ingressarem pela porta da frente. Enquanto não são chamados, é necessário garantir os direitos plenos a esses professores. Candidato do Patriota, Samuel Braga visitou o mercado público do bairro Carlito Pamplona. Ele disse que os frequentadores e comerciantes têm demandas semelhantes às de outros mercados públicos da capital, como a falta de estrutura dos espaços e a pouca divulgação. Ele quer promover melhoria nesses estabelecimentos, caso seja eleito. Nós temos a proposta para requalificar os mercados públicos, humanizá-los, dotá-los de estrutura, de condições para melhorar, digamos, a coleta seletiva. A gente vê que não encontramos lixeira nos mercados.
e é uma necessidade premente. E a gente já aproveita para mostrar o que tem na agenda de campanha dos candidatos para amanhã aqui em Fortaleza. Vamos começar aqui mostrando no telão. Candidato professor Anísio Melo faz uma reunião com apoiadores no Lagamar. Agora vamos para o próximo. Capitão Wagner, candidato do PROS, amanhã ele grava programa eleitoral e também participa de uma carreata no Conjunto Ceará à noite. Já o candidato Célio Studart, do PV, ele visita a Associação Beija-Flor no bairro Castelão. O candidato do Solidariedade, Heitor Ferrer, amanhã visita o Centro de Apoio ao Combate à Cegueira Infantil no bairro Meireles. Já o candidato Heitor Freire, do PSL, ele faz uma caminhada na comunidade Pau Fininho, no bairro Papicu. José Loureto, agora que a gente vê aí na tela, candidato do PCO, não divulgou a agenda. Já a candidata Luiziane Lins, do PT, ela promove uma live em suas redes sociais. Agora vamos falar da Paula Colares, candidata da UP. Amanhã às 16 horas, ela se reúne com apoiadores na Praça do Genibaú. O candidato Renato Roseno, do PSOL, ele participa de reunião online sobre primeira infância. Samuel Braga, candidato do Patriota, às 9 da manhã, faz uma caminhada no bairro Cidade 2000. Já o candidato Sarto, do PDT, ele faz uma videoconferência, participa de uma reunião sobre saúde. É isso, daqui a pouco, inclusive, você vai ter acesso no Ponto Poder a novidades sobre a candidatura do José Loureto, candidato do PCO, que deve, de fato, estar inapto para a disputa. Já houve uma decisão do TRE, ele tem aí um prazo para recorrer, mas, por enquanto, ele deve estar fora da disputa aqui em Fortaleza. Agora vamos falar para o eleitor de Itapipoca, no interior do estado. Você sabe que aqui no Ponto Poder a gente sempre abre espaço também para trazer o dia de campanha de candidatos em outros municípios. Hoje é o dia de Itapipoca. Vamos ver o que os candidatos fizeram nessa quinta-feira. O candidato Dr. Dagmauro, do Republicanos, participou de uma caminhada pelo centro de Itapipoca e pelo bairro Violete. Já Paulo Henrique Teixeira, candidato do PSL à Prefeitura de Itapipoca, visitou o bairro Maranhão e conversou com moradores sobre a realidade do local. O candidato Felipe Pinheiro, do PT, esteve com o deputado Edivar Alencar, federal, do PDT, em reunião com professores no bairro Picos. O petista também visitou a localidade de São Gonçalo, no distrito de Arapari. O atual prefeito e candidato à reeleição, João Barroso, do PSDB, não cumpriu agendas internas, aliás, neste dia de hoje, e a nossa reportagem não obteve resposta do candidato Antônio Carneiro, do PRTB. E já que a gente viajou um pouco aqui para outro município do estado, a gente vai seguir mostrando como está a disputa em outros municípios do Ceará, considerando os maiores colégios eleitorais. Vamos ver em Quixadá, lá no sertão central do estado. São 5 candidatos, tem César Augusto, do MDB, Cícero Freitas, do Rede, Ricardo Silveira, do PSD, Sérgio Onofre, do Cidadania e o atual prefeito Hilário Marques, que disputa a reeleição, candidato do PT. De Quixadá, agora a gente vai para mais pertinho aqui de Fortaleza, falar de um município importante da região metropolitana, Aquiraz, um município que tem quase 58 mil eleitores e lá 2 candidatos disputam a prefeitura, Dr. Bruno Gonçalves, do PL, e Edson Sá, do PDT. Exatamente. A gente vai agora para o intervalo rapidinho. A gente volta daqui a pouco, coisa rápida. Tem mais informação, mais desdobramento da pesquisa Ibope. A gente vai conferir aí o que é que está mais preocupando o eleitorado, quais são os problemas que ele tem apontado. Não sai daí, a gente volta já já. Ponto Poder Eleições de volta e a gente já traz para você aquele quadro já conhecido de quem está em casa. É hora do eleitor de olho. No quadro Eleitor de Olho, a gente sempre traz assuntos de interesse seu, do eleitor, para um serviço, para que você possa tirar dúvidas até o dia da eleição. E hoje a gente vai falar de uma plataforma interativa de conteúdo lançada hoje no site do Diário do Nordeste, uma plataforma chamada Intera, que ela funciona por meio de um robô que vai responder, tirar dúvidas de você, leitor. Vamos mostrar aí na sua tela, no site do Diário do Nordeste, você entra aí na página inicial e aí no cantinho da sua tela você pode ter acesso a essa plataforma de forma simples e objetiva, clicando aí na tela do seu computador ou do seu telefone. O usuário pode interagir com a ferramenta para esclarecer questões, como o que devo portar, o que devo levar para votar no dia da votação,
Ou mesmo como é que eu preciso fazer para regularizar o meu título, por exemplo. Para usar esse serviço, tirar dúvidas, é só acessar o site do Diário do Nordeste, que você já conhece, é o www.diariodonordeste.com.br. E a gente volta agora a falar sobre os números da pesquisa Ibope, porque a pesquisa também foi às ruas, lembrando, inclusive, que a pesquisa Ibope ela foi feita entre os dias 12 e 14, ela tem uma margem de confiança, uma porcentagem de confiança de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro de todo o cálculo feito, ela representa a realidade em 95%, né? E também, nessa pesquisa nas ruas, foi perguntado ao eleitor quais são os problemas que ele aponta, o que mais o preocupa, né? Então, vamos ver no telão quais são as áreas assim que tem mais, que continuam chamando a atenção, na verdade, porque, em primeiro lugar, vem a saúde, uma velha conhecida da preocupação de toda a população em um ano desse, com a pandemia, com uma proporção que jamais imaginávamos, não é nenhum espanto que a saúde esteja em primeiro lugar. Seguida da segurança pública para 52% dos eleitores, o segundo maior problema apontado, educação, geração de empregos e a corrupção. Vamos ver quais os outros 5 aí nessa lista dos 10 primeiros, né? Temos também o transporte coletivo, é uma preocupação. Nesse tempo da pandemia, voltou a ser mais ainda, porque, claro, o transporte acaba aglomerando as pessoas e a aglomeração é uma coisa que a gente está proibido de ter, né, por um tempo ainda. Limpeza pública, rede de esgoto, impostos e taxas e calçamento de ruas e avenidas, não é? É isso, lembrando para você, eleitor, que para essa pergunta o Ibope ele permitia que o eleitor desse mais de uma opção, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas falaram mais de uma preocupação aí com a cidade. Você viu aí que dá para ter uma ideia de quais são as preocupações do eleitor e agora a gente vai analisar esses dados. Para isso, a gente recebe no Ponto Poder Eleições a pesquisadora Monalisa Soares, ela é professora da Universidade Federal do Ceará e também pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o LEPEM, da UFC. Boa noite, Monalisa. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Boa noite, William. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Monalisa, a gente viu aí na tela, né, nesse momento, quem está em casa também acompanhou com a gente, as preocupações do eleitorado fortalezense. A gente já está aí na terceira semana de campanha. A gente pode dizer que as campanhas dos candidatos estão sintonizadas com essas demandas que vêm do eleitor? Olha, a gente analisando pelo HGPE, esse debate mais apurado das propostas, ele ainda não chegou, né? Assim, os candidatos, o HGPE está começando no dia 9, então ele ainda está tateando uma apresentação dos candidatos, uma outra proposta está aparecendo, mas ela ainda não aparece muito especificada, né? Pelo que a gente tem acompanhado. As redes sociais dos candidatos também ainda estão muito nessa fase de início de campanha, o que de algum modo é certamente preocupante, porque essa é uma campanha curta e está em meio a toda essa dinâmica, né? Mas pelo que a gente tem acompanhado das atividades de campanha mais no corpo a corpo, ou mesmo nas entrevistas que os candidatos e candidatas têm dado, esses temas têm aparecido mais. E aí a expectativa é de que isso possa vir mais à tona e possa ser melhor apresentado para o eleitorado e debatido no contexto dos debates, que também vai ser outro tema a ser discutido, a possibilidade de realização e em que condições, em vista, sobretudo, não só das condições sanitárias, mas do número expressivo de candidatos aqui em Fortaleza. Lembrando, inclusive, né, para quem nos assiste, que o HGPE, que a Monalisa se refere, é o horário de propaganda eleitoral gratuito, não é? E, Monalisa, a gente aproveita a sua presença, a gente vai mostrar agora outros dados dessa pesquisa, a gente pede que você continue com a gente, porque depois desses dados a gente quer saber também, não é, as suas observações sobre como que está, então, a pesquisa entre o eleitorado religioso aqui na capital, né? Vamos ver como é que foi o desempenho aqui no telão. Vai aparecer agora a intenção de voto por religião. Né? Para quem se declara de religião evangélica, Capitão Wagner tem 39% na intenção de voto, seguido por Luiziane Lins com 16%, Sarto Nogueira também com 16% e Heitor Ferrer com 7%. Branco e nulo, 7%. Opa, mas tem a segunda coluna ali. Célio Studart com 4%, Renato Roseno com 2%, Heitor Freire com 1%, Anísio Melo com 1%, Samuel Braga aparece com 0%, estava incluso na pesquisa, citado, mas não chegou a 1%. Não sabe ou não responderam, são 7%. Considerando
O eleitorado que se declara de religião católica, Capitão Wagner chega a 27% das intenções de voto, Luiziane Lins chega a 24%, Sarto Nogueira 19%, Heitor Ferrer 5%, Célio Studart 4%, Renato Roseno e Heitor Freire com 2%, Anísio Melo e Samuel Braga com 0%. Branco e nulo 11%, não sabe, não responderam 6%. E aí nesse cenário, né, Jéssica, há um empate técnico, né? Embora o Capitão Wagner ele surja na liderança entre os católicos, por conta da margem de erro da pesquisa, de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, ele aparece ali empatado com a Luiziane, né? Exatamente. E no outro levantamento, que é considerando outras religiões, Luiziane Lins fica à frente com 27%, seguida de Capitão Wagner com 19%, Sarto com 9%, Renato Roseno 8%, Heitor Ferrer 7%, Célio Studart 4%, Heitor Freire, Samuel Braga e Anísio Melo ficam aí no 0%, não chegam a 1%. Branco e nulo são 19% e não sabem ou não responderam 8%. Né? E voltando com a Mona Lisa, eu gostaria de saber, Mona Lisa, assim, por que é importante fazer essa pesquisa de intenção de voto de forma assim, estratificada, considerando a religião, e o que isso impacta na estratégia dos candidatos? Bom, esse tema da religião ele é um tema que tem ganhado cada vez mais destaque, né, no debate político e no debate eleitoral. Os pesquisadores de religião eles têm chamado a atenção sobre esse tema, considerando a expressividade da bancada religiosa no Congresso Nacional, a própria organização que muitas candidaturas têm tomado nesse contexto das eleições de 2020, e no próprio Senado de Fortaleza, muitos pesquisadores chamaram a atenção como essa foi uma pauta que, inclusive, movimentou as campanhas, né? Do ponto de vista da formação de chapas, construção com vices, coligações, apoios de lideranças religiosas, né? Então, esse é um tema que, obviamente, tem ganhado relevância na cena pública e, portanto, é relevante para os candidatos saber do apoio, porque isso vai, de algum modo, delinear na medida em que eles vão reforçar, digamos assim, essa adesão, ou podem buscar a adesão que eles não tenham e reforçar, digamos assim, ligações que eles possam ter com esses grupos de fiéis. Mona Lisa, muito obrigado pelas suas contribuições, pela sua análise. Até a próxima, né? Contribuição aqui no Ponto Poder Eleições. A gente espera. Muito obrigado. Tá certo. Eu que agradeço. Boa noite para vocês e para todos. E a gente vai agora saber como estão as novidades pelo Ponto Poder. Bora lá. E olha só, você está vendo aqui na sua tela, tá vendo esse QR Code, esse linkzinho assim na lateral da sua tela? Você coloca o seu celular, liga a sua câmera, coloca o seu celular que você vai direto para o Ponto Poder e vai ficar informado, porque a gente fica, ó, o dia inteiro atento a tudo que é notícia que sai. E esse período de eleição não para, não é, William? Não para. E aí você pode ver tanto pelo celular, no pontopoder.com.br, e também no computador e nas redes sociais do Ponto Poder. A gente também está no Twitter, no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal para não perder nada. E olha só, vamos ver o que a gente traz de notícias hoje. Temos aqui Capitão Wagner, né, candidato do PROS, hoje ressaltou na sua agenda de campanha essa parceria com o ensino privado para redução dos impactos da pandemia. Ele comentou também um assunto quando esteve aqui com a gente, né, sendo entrevistado essa semana aqui no Ponto Poder Eleições. Vamos ver uma outra nota que temos. A gente vai falar agora do Sarto Nogueira, candidato do PDT, que não tem participado de agenda de rua, mas todo dia ele está tendo uma reunião por videoconferência lá com o pessoal do comitê de campanha dele, né? Hoje ele propôs investimentos na formação de professores e a realização de concursos públicos na área da educação, aproveitando aí o Dia do Professor. Lembrando também que no Ponto Poder você pode conferir que hoje a Justiça Eleitoral ela também deferiu outros 2 pedidos de registro de candidatura de candidatos aqui em Fortaleza, né? O Heitor Ferrer, do Solidariedade, e o Samuel Braga, do Patriota. Esses 2 já estão oficialmente na disputa, agora já devidamente julgados, analisados pela Justiça Eleitoral. E lembrando que se o eleitor quiser entrar no Ponto Poder e conferir uma nota sobre um candidato específico, partido específico, tem uma lupa de busca lá em cima. Vamos, inclusive, aproveitar para fazer um teste, porque a gente tem a informação do PCO para passar, de ontem que a gente não tinha repercutido. Vamos mostrar para o eleitor como funciona lá na busca do Ponto Poder. Se ele digitar PCO, ele vai direto para as informações que a gente tem do partido e a gente aproveita justamente, essa notícia foi a primeira
né, de quando o partido de última hora anunciou que teria uma candidatura. Mas a gente tem também no Ponto Poder a notícia de que o partido já não teve a candidatura deferida pela Justiça Eleitoral, né? É isso. E aí tem um prazo de recurso, né? O partido tem até amanhã para entrar aí com recurso para ver se consegue reverter essa decisão. Exatamente. E está chegando ao fim o nosso Ponto Poder Eleições. Eu vou aproveitar antes de dar meu tchau para dar os parabéns pelo Dia dos Professores a todos os professores que nos assistem. Gratidão imensa a todos os professores que, né, claro, são parte da minha formação e muitos também são parte da minha família, sou filha de professores. É isso, fica aí também as minhas felicitações para todos os professores que nos acompanham e a você também de outra profissão que também está com a gente aqui todo dia fazendo companhia para nós dois no Ponto Poder Eleições. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação de sempre. Uma boa noite e até amanhã. Até amanhã.